conectados com a palavra de Deus e conectadinhas com as mulheres da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre Jezabel, uma rainha muito má. Ela era uma princesa, filha do rei de Sidom. No livro de 1 Reis 21, 25 diz assim: porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezebel, sua mulher, ou incitava ou influenciava ele. Aos olhos de Jesus, Sidom e Tiro foram equiparados como Sodoma e Gomorra. Eram cidades dedicadas ao comércio, ricas, prósperas, centros de vício e impiedade. Jezebel veio de Sidom, ela era uma princesa e ela casou com Acabe. E Acabe fez um erro muito grande a se aliar com ela, porque ela era uma rainha muito mal. E a religião judaica não era pura. Havia ali serviços de bezerro de ouro, muitas coisas que adoravam os deuses pagãos. E Acabe, ele era um homem sem caráter, porém, ele era mais calmo, muito quieto. Aí o que aconteceu? A ideologia de Jezabel, ela tinha uma ideia, um jeito de agir, de pensar. Ela tinha um propósito, e o propósito era de matar os profetas de Deus e levantar os profetas de Baal. Tudo que vinha contra a sua vontade, a sua ideologia, na sua mente, que não fosse dentro da vontade dela, ela mandava matar. Principalmente, mandava matar os profetas de Deus, como ela mandou matar o profeta Elias. Mas teve um determinado momento, ao encontro, o afronta do profeta com os profetas de Baal, Deus teve misericórdia e abençoou o profeta Elias, e os profetas de Baal caíram por terra, foram mortos. E Deus deu a vitória para o nosso irmão, o profeta Elias. Mas a nossa rainha Jezabel, diabólica, ela não parava por ali. Sempre estava tramando coisas ruins, sua maldade não tinha limites, ela não conhecia o que era limite. Essa mulher era conhecida como uma mulher sem consciência, sem coração. Sua arrogância e sua sensualidade não conheciam os limites. O limite dela era ela que fazia a sua ideologia. Ideologia é ideia. Você tem na tua mente a ideia, a ideologia de adorar a Deus, fazer a obra de Deus. Ela era ao contrário de tudo que vinha de Deus. Ela perseguiu sistematicamente os profetas até a morte. Ela condenou o profeta Nabote à morte para se apoderar da sua vinha. Ela gostou daquela propriedade da vinha e ele não quis vender, e ela foi lá e matou ele. Jezabel, ela era terrível. Chegou um determinado tempo que ela se empoleirou indiferentemente na janela, com ar sedutor. Jeú ordenou que ela fosse jogada da janela. E ao cair, ela foi pisotada pelos cavalos e pelos cães. Meu Deus, olha só. Até o próprio Acabe, marido dela, ele ficava admirado com a maldade dela. E a maldade dela teve um fim terrível. Os cães e os cavalos ela foi pisoteada pelos cavalos e comidos pelos cães. Quando foram enterrar ela, só estava apenas ossos do crânio e os pés e as palmas da mão. Quero dar uma paradinha aqui para nós entendermos um pouquinho o que quer dizer crânio,
mãos e pés. Os cães não comeram a carne, o crânio, não por quê? Porque eles não comeram. Porque eles não puderam parar a ideologia dos demônios. Porque ela era direcionada pelos demônios. A mente dela, a vida dela, ela era direcionada pelos demônios. Eles atuavam sobre Jezebel. A ideia ou a ideologia de matar os profetas de Deus. De tudo que ela fazia de ruim. Eram os demônios que guiavam e que dirigiam a sua vida e a sua mente. E até nos dias de hoje, existe uma legião de demônios, próprio Satanás, que continua tentando parar os planos de Deus, principalmente da igreja. Parar a igreja, parar o homem de Deus, o profeta de Deus, a mulher de Deus. Ele não parou. E ele estava aqui tipificando o crânio, que ele estava direcionando a mente dos demônios. Jezebel entregou a sua mente para os demônios. E os cães não comeram para simbolizar ou para testificar ou para esclarecer para nós que ninguém podia parar, somente Deus. E para Deus parar a mente de uma pessoa diabólica ou que ela é dominada pelos demônios, quando ela entrega a sua vida para Deus. As mãos falam sobre obras. Tudo que nós vamos fazer, nós fazemos com as mãos. Quando Jesus descer, ele vai mostrar e apresentar as mãos furadas, ou seja, a obra da cruz. O Senhor Jesus vai mostrar com as obras das suas mãos que foram perfuradas. Automaticamente os cães não puderam comer, porque não podiam parar as obras de Jezebel, as obras do demônio. Os pés. Se tem uma ideologia, ou no caso uma ideia, então a ideologia produz as obras. Então precisa dos pés para levar adiante as tais obras ideológicas, ou as obras diabólicas. Então os cães não comeram os pés porque eles não podiam parar, mesmo ela morta. Isso significa as obras. Satanás sempre vai tentar parar a igreja e sempre vai parar alguém. Quando essa pessoa diabólica, como Jezebel, ela tem a mente que deixa os demônios atuar. Como que eu e você vamos atuar ou viver? Entregando a nossa mente, as nossas mãos e os nossos pés, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, o nosso coração a Deus. Porque Ele nos ajuda a fazer obras dignas de honra, dignas de bênçãos. Jezebel, ela foi uma verdadeira mulher cheia de demônios. Na mente, com as suas mãos que maquinavam a sua mente, maquinavam para fazer o mal. E principalmente matar os profetas. O que nós aprendemos aqui é que se eu e você pedimos para Deus abençoar a nossa mente, Senhor, que a partir de hoje a minha mente, as minhas mãos e os meus pés sejam tuas, a minha boca, consagra a minha boca, consagra os meus olhos espirituais, consagra os meus ouvidos, para mim fazer coisas boas para ti, obras dignas de bênçãos, de recompensa, porque eu quero morar no céu, eu não quero fazer nada para matar ninguém, porque às vezes nossa mente fica maquinando, a mente poluída, ela maquina o mal, mas a mente consagrada a Deus, ela vai ter o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo, os olhos voltados, porque nós não conseguimos ver como o nosso Deus vê. E quando nós pedimos para Deus mostrar para nós espiritualmente como Deus vê, Deus mostra. Então nós aprendemos com essa mulher que
quem atuava na vida dela, no crânio dela, na mente dela, nas mãos dela e os pés que levavam a fazer isso, era os demônios. Então, que eu e você, quem sabe você não sabia disso, mas a partir de hoje tome uma decisão, aceite Jesus no teu coração e peça para Ele entregar. Jesus, eu entrego a minha mente para ti, que a minha mente venha ser uma mente de Cristo. Os meus olhos venham ser voltados para ti, minha boca, os meus ouvidos, as minhas mãos. Que os meus pés só me levem em lugares que agradam aos olhos de Deus. E nós vamos ser realmente fazer as obras de Deus, para a glória de Deus. Então é muito bom. Eu sempre falei desde o começo que nós vamos aprender muito com essas mulheres da Bíblia. E essa mulher, ela foi muito diabólica. E se você conhece alguém, ore por ela. Ai, aquela pessoa é tão terrível. Ore para que Deus tenha misericórdia. Porque o fim de quem é e tem a mente diabólica e faz coisas diabólicas vai ser terrível. Mas aquele que escolhe a servir a Deus, a pedir para que Deus abençoe a mente, consagre a mente, consagre os olhos espirituais, consagre a boca espiritual, os ouvidos espiritual, o coração, as mãos e os pés. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Deus, ele abençoa aquele que busca, que pede. E que eu e você vamos buscar sempre a Deus, buscar sempre na palavra de Deus, porque ela é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso caminho, ele é o nosso Deus e ele está aqui para nos abençoar. Tome uma decisão, aceite Jesus na tua vida e diga para ele que você está entregando a tua mente, as tuas mãos, os teus pés, os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos espirituais, entregando para ele, e ele vai te abençoar e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família.